Dumont, 14 de maio de 2020. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet. Vamos dar início à sessão ordinária de número 64 da Legislatura 13. Grande expediente. Peço aos colegas vereadores e a todos os presentes que desliguem os celulares ou os mantenham em função silenciosa. Peço que o primeiro secretário vereador T faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora Diana. Vereador Décio. Presente. Vereador Eduardinho. Presente. Vereador Pastor Júlio. Presente. Vereador Leandro. Presente. Vereador Paulo César. Presente. Vereador Paulo Vitor. Presente. Vereador T. Presente. Vereador Vânio. Presente. A número regimental para a abertura da sessão, eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Dispenso a execução do hino nacional brasileiro. Peço que seja feito sorteio dos senhores vereadores para o uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal. Vereador Leandro. Vereadora Diana. Vereador Décio. Vereador Paulo César. Vereador T. Vereador Vânio. Vereador Pastor Júlio. Vereador Eduardinho. Vereador Paulo Vitor. Coloco em votação simbólica a ata da sessão ordinária número 63 da Legislatura 13. Os senhores vereadores que forem de acordo permaneçam sentados. Os que forem contra se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que se usarem a palavra em qualquer dos expedientes desta sessão, que façam utilizando o microfone da mesa. Não teremos a tribuna. Ofício CM 17/2020 do Executivo encaminha esta casa, balancete da Receita e Despesas do mês de abril de 2020, à disposição dos senhores vereadores. Indicação 24/2020 do vereador Pastor Júlio, solicita a limpeza e roça de matos no Jardim Vista Alegre, Conjunto Habitacional Joaquim da Silva Carneiro e do Centro de Fisioterapia José Simões. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 24/2020. Indica ao senhor prefeito e solidariamente ao setor de serviços de obras e infraestrutura do município de Dumont, que em caráter de urgência atenda aos anseios dos moradores do entorno do bairro Jardim Vista Alegre, Conjunto Habitacional Joaquim da Silva Carneiro e frente do imóvel onde abriga o Centro de Fisioterapia José Simões, no município de Dumont. Senhor presidente, nobres colegas, fomos alertados pelos moradores do entorno da área industrial institucional pública do bairro Jardim Vista Alegre, dos moradores do Conjunto Habitacional Joaquim Silva Carneiro e cidadãos que veem a situação que se encontra este patrimônio utilizado como bem público denominado Centro de Fisioterapia José Simões. Sob o crescimento do mato e aumento do acúmulo de lixo que as próprias árvores existentes no local produzem, lixo também produzido pela ação humana, devido ao grande espaço de tempo que a administração pública de limpeza leva para a remoção. Fora o mato, que é nativo nestas áreas e que precisam urgentemente ser roçado. Estive em loco, observei que, se mensalmente uma frente de trabalho for direcionada para estes bairros e locais de uso público, assim como em outros que necessitam de atenção deste serviço de limpeza, assim como é feito no centro da cidade semanalmente, redores da prefeitura todos os dias, praça central semelhante, o local ficará melhor que a vivência dos moradores do entorno e do bairro todo. Importante salientar que a matéria é plano de governo, conforme parte capturada e impressa, junto para melhor observação. Vejo que, se organizar uma escala com a frente de trabalho em concordância
com o setor de obras públicas na utilização das máquinas e trabalhadores no espaço curto, toda a cidade terá este serviço de limpeza que infelizmente está atendendo somente o centro da cidade, as praças centrais e o entorno do prédio da Prefeitura. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 14 de maio de 2020, Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do MDB. Encaminha-se. Indicação 25/2020 do vereador pastor Júlio, solicita a contratação de profissional da área de oftalmologia para atendimento da demanda existente no sistema de saúde municipal. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 25 de 2020. Indica o senhor prefeito, depois de respeitadas as formalidades regimentais, que, em caráter de urgência urgentíssima, contrate através do sistema de cooperativa um profissional da área de oftalmologia para atendimento da demanda existente no nosso sistema de saúde municipal para esta especialidade. Senhor presidente, nobres colegas, acompanhando a evolução de vários cidadãos que estão reclamando da falta de atendimento da especialidade em oftalmologia, conversando individualmente com cada um deles e analisando o exposto sobre a necessidade de exames, receitas para óculos, problemas conjuntivos, cataratas, vi que o município está carente dessa especialidade e que, por se tratar de atenção básica de saúde, não podemos mais esperar. Peço ao nobre alcaide que contrate em caráter de urgência, através da cooperativa, que atualmente presta os serviços na saúde no município, outro profissional que venha atender a grande demanda nesta área de saúde pública. O que aqui estou solicitando em nome dos cidadãos nada mais é o que foi prometido em plano de governo, conforme capturado e colocado abaixo para sua observação. Não podemos ver nossos cidadãos mendigando atendimento e, por isso, venho, através dessa indicação, tornar público a necessidade de urgência nesta ação. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 14 de maio de 2020. Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do MDB. Palavra franqueada ao autor. Encaminha-se. Moção 01/2020 dos vereadores Paulo César, Paulo Vitor, Diana, de aplauso e reconhecimentos aos serviços municipais, servidores municipais que trabalham no cemitério, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pelos cuidados especiais dados ao local. Peço que seja feita a leitura. Moção número 1 de 2020. Moção de aplauso e reconhecimento aos servidores municipais que trabalham no cemitério e ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Alan Francisco Ferracini, pelos seus cuidados especiais dados àquele local, principalmente em dias de feriados e finais de semana. Prezado colegas vereadores, não podemos deixar passar de nossas memórias os olhares de gratidão aos servidores municipais que trabalham no cemitério e se empenham a cada dia em favor de cuidar e zelar daquele local. Não medindo esforços, mesmo em datas especiais como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Finados, ou até mesmo aos domingos, aos quais muitos estão com seus familiares, eles estão lá dedicando seus cuidados atenciosos para deixar tudo sempre agradável. É notável o empenho desses funcionários, bem como o empenho de nosso excelentíssimo senhor prefeito, a qual vem se dedicando em manter limpo e bem cuidado, tanto o cemitério como também nossa cidade, mostrando assim que cada função tem o seu valor. Neste pensar, vale ressaltar a importância que tais servidores vêm desempenhando nesses últimos 3 anos, buscando manter o cemitério sempre limpo e arrumado, independente do dia. Eles sempre estão dispostos a contribuir para o bem comum. Portanto, fica aqui a minha gratidão e reconhecimento para cada um deles, deixando para cada um de nós a reflexão de que cada função, seja ela de destaque ou não, são essenciais para construir um lugar melhor. Depois de ouvido o soberano plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeiro que, após a aprovação, fique o reconhecimento aos funcionários que trabalham no cemitério municipal pela dedicação e esforço em deixar aquele local bem zelado, e também ao excelentíssimo senhor prefeito por não medir esforços pela conservação e melhorias em nosso cemitério.
Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 14 de maio de 2020. Paulo César Fábio, vereador do DEM. Claudiana Santos da Silva, vereadora do PTB. Paulo Vitor Balsamo, vereador do DEM. Coloco em discussão. Votação simbólica. Senhores vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem levantando a mão. Moção aprovada por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para o pequeno expediente. Destinado a breves comunicações ou comentários individuais, jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador Leandro. Dispenso. Vereadora Diana. Dispenso. Vereador Décio. Eu dispenso. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador T. Dispenso. Vereador Vânio. Dispenso. Vereador Pastor Júlio. Vereador tem até 5 minutos para as suas considerações. Bom, senhor presidente, demais companheiros de trabalho, todos que nos assistem pela TV Câmara, através do canal do YouTube, nossos funcionários que estão aqui prestando esse serviço. Bom, falar das indicações. Primeira indicação sobre a questão da limpeza desses 3 pontos, que foi alertado, inclusive, por moradores dos bairros, estão pedindo ao prefeito para que façam a limpeza, né, no conjunto habitacional ali, Joaquim da Silva Carneiro, no Vista Alegre, porque hoje, inclusive, alguns moradores enviou para mim vários animais mortos, que tiveram que matar, ratos, peçonhentos que estão entrando dentro de casa, e a nossa fisioterapia, né, ali o Centro José Simões Fisioterapia. Uma limpeza melhor, uma aparência melhor. Então, estou aí, no caso, alertando, pedindo essa intervenção. E a outra indicação a respeito da oftalmologia, tenho certeza que muitos de vocês têm sido abordados por cidadão. Nós estamos sem atendimento oftálmico desde meados de março. E a demanda é muito grande, as pessoas precisam fazer óculos, precisam renovar os exames, buscar resultados de exames. E, infelizmente, me parece que haviam dois médicos, 2 oftalmologistas, né? O doutor Giovanni já não está mais, esses 2 pela cooperativa, um saiu, deixou, e o outro, por questões da Covid, deixou de ter o atendimento. E nós temos muitas pessoas de idade, então teria que ser rápida a ação. Estamos sem secretário de saúde, não temos secretário de saúde já faz algum tempo, e isso fica à mercê de uma espera, as pessoas esperando esse atendimento. Então eu estou fazendo essa indicação para, de certa forma, despertar a gestão pública no sentido de dar essa atenção. A cooperativa ela tem os médicos, o que precisa agora é organizar a forma de atendimento e dar a essa nossa população, que são várias pessoas, o direito desse atendimento. Então esse é o motivo da indicação. Muito obrigado. Vereador Eduardinho. Dispenso. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Terminado o pequeno expediente, suspenderia a sessão por 15 minutos. Ou, se estiverem todos de acordo, poderemos dar continuidade à mesma. Dispenso a verificação de presença dos vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Expediente, ordem do dia. Mensagem 06/2020 do Executivo encaminha a esta Casa projeto de lei complementar 01/2020, que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo Municipal de Dumont, com o estabelecimento de princípios e diretrizes, consolida os cargos, empregos e funções públicas existentes na forma que especifica e dá outras providências correlatas.
Peço que seja feita a leitura do parecer unificado número 04/2020 das Comissões Legislação, Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Comissões Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Parecer número 4 de 2020. Em análise, projeto de lei complementar número 1, de 1/4 de 2020, encaminhado através da mensagem número 6 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo Municipal de Dumont, com o estabelecimento de princípios e diretrizes, consolida os cargos, empregos e funções públicas existentes na forma que especifica e dá outras providências correlatas. O parecer conjunto número 4 de 2020 da Comissão de Finanças e Orçamento e Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, caros vereadores, abaixo o nosso posicionamento. Primeiro, o relatório. O presente projeto de lei complementar dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo Municipal de Dumont, com o estabelecimento de princípios e diretrizes, consolida os cargos, empregos e funções públicas existentes na forma que especifica e dá outras providências correlatas. Revogando a Lei Complementar número 93/2009, que teve parte de seu conteúdo julgado inconstitucional, sobretudo o que trata de atribuições e funções de cargos comissionados e contratação temporária de servidores, através do processo número tal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apesar de referida a DIN, transita em julgado mais de 80% da atual lei de pessoal, mantém-se em vigor, portanto, não eivada de inconstitucionalidade. Apesar de constitucional em sua maior parte, a Lei Complementar 93 de 2009 está sendo integralmente revogada pela proposição legal em análise. Necessário destacar que nenhum dispositivo atinente aos servidores públicos efetivos da vigente legislação foi fulminado de inconstitucionalidade, aprovado, portanto, pelo crivo do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado. A análise. Pois bem, as comissões legislativas aqui reunidas entendem, salvo melhor juízo, que a proposição em análise está eivada de vícios e ilegalidades e merece ser rejeitada por esta Casa Legislativa. Se não, vejamos. Um dos aspectos mais graves levantados pela Comissão Legislativa é que a proposição legal em análise não faz menção, em nenhum de seus artigos, aos benefícios e vantagens concedidas aos servidores de carreiras da municipalidade. Ao contrário disso, o texto legal proposto revoga ou exclui do ordenamento jurídico municipal vantagens históricas dos servidores municipais, como a concessão de quinquênios por tempo de serviço, sexta parte e outros. Há aqui temerária revogação de direitos adquiridos de todos os servidores de carreira, o que compõe o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Dumont. Aparentemente, sem negociar ou discutir tal revogação de direitos com a categoria, a proposta de lei oriunda do Poder Executivo simplesmente fulmina vantagens concedidas aos servidores desde a emancipação político-administrativa no município de Dumont. Outra latente ilegalidade se manifesta no anexo 6º, gratificações de funções à proposição legal, como define o artigo 46 do PLC. As gratificações visam indenizar o servidor ocupante de emprego de provimento efetivo, que venha a exercer atribuição complementar
confiança pertinente. Tradicionalmente, a legislação que trata esta matéria estabelece que tais gratificações são fixadas em percentual do salário base do servidor, que venha a desempenhá-las. Porém, o referido anexo 6º, tais gratificações têm previsão de remuneração por valores fixados em reais. Entendemos que fixar a remuneração de gratificações desta maneira é ilegal, pois distorce a finalidade dessa modalidade. Vez fixada em valor monetário, pode representar acréscimos e 60%, 70% ou mesmo 80% do salário base do ocupante. Desta forma pensada para poupar recursos a não criar cargos novos, as gratificações de funções podem se tornar da forma como têm seus valores fixados, instrumentos e concessão de vantagens política inicial a alguns servidores eventualmente protegidos pela administração. Em síntese, eis o que cabia relatar. A conclusão. Por todo o exposto, pelas razões de fato e direito acima elencadas, entendemos a matéria em apreço ilegal e somos, portanto, pela rejeição do projeto de lei complementar número 1 de 2020. O voto. Portanto, essas comissões votam pela rejeição do projeto complementar número 1 de 2020, deixando a decisão do mérito ao soberano plenário, a quem cabe o direito. Votaram contra Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Leandro Casador Diana, votaram favorável ao parecer. Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Leandro Casador Diana e Claudiana Santos da Silva. Contra o parecer, votou o vereador Paulo Vitor Bálsamo. Sala das comissões, vereador Nóbio José Lorenzato, aos 12 de maio de 2020. Sala das sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 14 de maio de 2020. Eduardo Luiz Lorenzato Filho, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Leandro Casador Diana, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Claudiana Santos da Silva, membro efetivo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Paulo Vitor Bálsamo, membro efetivo da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco em discussão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da Câmara e a todos que de casa, via internet, nos acompanham. Boa noite. Eu venho aqui expressar, primeiro, minha indignação com um projeto de lei com tanta dificuldade em ser elaborado de forma a ajudar o funcionário público. Na verdade, a nossa tão sonhada reestruturação de cargos e salários não passou de uma ilusão, de mais uma mentira que o governo municipal traz à Câmara Municipal e, de uma certa forma, enganando a população. O funcionário público efetivo, com esse projeto, não terá nada de benefício. Pelo contrário, perderá vários. Então, para que nós vamos perder tempo em discutir mais um projeto de lei dessa desenvoltura? Vocês viram que na sessão passada eu comentei do sindicato, a resposta dada? Vocês viram como eu estava certo. Ou mandou calar a boca, como é capacho, ou é tendencioso. Porque tamanha foi as formas que expressar na internet, desviar foco, não defender o funcionário nesse projeto, como é o que nós estamos fazendo hoje, defender o funcionário público, ficou aí gritando aos quatro cantos, mas não foi capaz de ajudar o funcionalismo público de Dumont, efetivo. Então é para eles que, como membro da comissão, sou contrário a esse projeto, porque ele, na verdade, tira direitos.
tira direitos. Aonde já se viu deixar para o último ano um projeto tão importante desse para tirar direitos? Em relação ao cargo em comissão, eu já tinha falado na outra sessão, os cargos e comissões, na verdade, foram diminuídos, seriam diminuídos os números, porém, aumentaria a folha. Não é? Então, isso também não houve uma economia. Mas, deixando o cargo em comissão, que ele vai ser rejeitado junto com o projeto, o meu voto é a favor do parecer e contrário, né? Contrário ao projeto, para que ele seja rejeitado e arquivado. Tamanha a dificuldade que passamos e ainda está aqui pensando em tirar direitos. Então, eu peço que todos os vereadores votem conosco nessa luta. Boa noite a todos. Continua a discussão. O senhor tem até 3 minutos para suas considerações. Dispensa formalidade, porque já fizemos os cumprimentos. Um projeto desse, como foi bem dito pelo vereador que me antecedeu, ele está acrescentando aos cofres públicos, com a diminuição de 20 cargos, em comissão, está acrescentando R$500 mil por ano. Então, um projeto que reduz cargos, entre aspas, comissão, que foi julgado pelo tribunal inconstitucionalmente esses cargos, só que depois foram criados 11 cargos, que eu chamo de Marajá, que são cargos em comissão, que trouxe esse acréscimo na folha. Em contrapartida, o funcionário público efetivo, o cargo de carreira, no projeto não se encontra uma cláusula que faz alguma menção ao benefício, a não ser, nós temos lá os artigos que exclui a Lei 93, o complementar, o direito do quinquênio, da sexta parte, que era a única coisa que o funcionário efetivo tinha, tirando disso. Então, nós oficiamos ao prefeito pedindo informações sobre o projeto. Não respondeu até agora. Oficiamos perguntando por que esse projeto, o que era, para a gente saber como votar. Oficiamos o sindicato e a resposta foi o quê? Que o sindicato não participou. A comissão que foi levantada para trabalhar a estrutura do projeto também não foi. Como que esse projeto foi feito? O último ano de governo, um projeto que traz grandes problemas para o funcionário de carreira. E hoje nós estamos aqui para defender esses funcionários. Porque se esse projeto passa, é um projeto feito como luva para a administração atual. Foi feita para essa administração, não foi feita para o funcionário. Então, um projeto como esse deveria ser muito bem pensado, e nós todos aqui temos uma grande responsabilidade para não deixar com que isso aconteça. Nós temos que estar aqui para proteger o funcionário público, principalmente aqueles que são concursados, aqueles que estudaram para passar nos concursos e que estão aí, dependendo de hoje, o nosso voto. Por isso, o meu parecer, o meu posicionamento é favorável ao parecer e totalmente contrário ao projeto. Continue a discussão. O vereador T tem 3 minutos para suas considerações. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha pelo YouTube, eu gostaria de reforçar, mais uma vez, eu venho falando há 2 sessões de quando entrou esse projeto aqui na casa, né? O meu descontentamento, né? Porque quem acompanha a Câmara Municipal, quem acompanha meu trabalho, todo ano eu levanto a bandeira de que tem que sim fazer uma reestruturação nos nossos cargos e salários, né? Mas infelizmente foi uma coisa muito direcionada, né? Que esqueceram totalmente dos cargos de carreira, dos cargos dos concursados, funcionários efetivos, né? E a gente vê que a Prefeitura Municipal precisa sim dos cargos em comissão, realmente precisa, como precisa dos cargos efetivos. A gente vê um projeto, como disse bem o Eduardinho, que tira os quinquênios, sexta parte. A gente vê um projeto que não cita praticamente em quase nada
os funcionários de concurso, os concursados efetivos, a gente vê demos a oportunidade da prefeitura se explicar, de se juntar, nós, vamos fazer o projeto, a gente sabe que precisa desses cargos. Então, assim, a gente analisou, a gente sentou, fora os vícios, os erros formais, né? O mesmo cargo, salários diferentes, enfim, são várias e várias coisas que, no final, nos levaram a tomar essa atitude. Demos a abertura para o prefeito, mostramos alguns erros para ele, para que ele talvez fizesse o conserto, né? E, infelizmente, não foi feito, não quis o diálogo, né? O projeto está aí, né? Pelo que a gente entende, assim, o projeto está aí e vai, se quiser votar sim, se quiser votar contra. E é triste porque, assim, se a gente aprova um projeto desse, com esses salários que estavam propostos aí para os cargos em comissões que assumiriam a frente, mais uma vez ia se tornar muito difícil de fazer essa reforma que a gente sonha, que o funcionário de carreira sonha, que é ter, no mínimo, a base salarial, o teto salarial, a base salarial de cada profissão, né? A gente vê hoje aí um motorista, um exemplo clássico, ganhando pouco mais de um salário mínimo. A gente esperava que ia colocar o piso da categoria. A gente esperava que colocava o piso do enfermeiro e de tantas outras categorias. Cada categoria tem seu piso. E, infelizmente, foi feito para adequar alguns cargos em comissão. Por isso, voto favor ao parecer e contra ao projeto, a favor do funcionário de carreira. Continua em discussão. Peço que o vice-presidente Leandro assuma a mesa para me fazer as minhas considerações. Eu também me vejo preocupado com essa matéria que está sendo discutida nesta casa, porque é matéria que já era para ser discutida há muito tempo. Faz bastante tempo que foi notificado que os cargos em comissões tinham que ser revistos. O Tribunal de Contas vem cobrando a administração. Agora, em pleno mês de maio, abril e maio, na data base, manda uma matéria para a Câmara, em abril, uma matéria polêmica, onde os nossos colegas já fizeram a explanação justa para que esse projeto seja votado nessas condições. Então, por isso, eu acho que as pessoas que colaboraram com o prefeito para elaborar essa matéria, a maioria das vezes pode ter sido pessoas interessadas nesses cargos em comissão. Então, o que acontece? Ele mandou para goela abaixo, se nós aceitarmos. Por isso eu acho, a matéria é uma matéria atrasada, chegou muito atrasado, porque isso já era para ter sido visto desde 2017, 2018, já poderia ter esses benefícios para quem de direito já está desfrutando. Agora, a reestruturação de cargo precisava ter sido feita, mas agora já não tem mais jeito. Agora, daqui a pouco nós vamos colocar em votação para ver o que acontece, para a gente deixar essa matéria resolvida. Continue a discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável ao parecer, contrário ao projeto. Vereadora Diana. Favorável ao parecer e contra o projeto. Vereador Vânia.
Favorável ao parecer e contra o projeto. Vereador T. Favorável ao parecer, contra o projeto. Vereador Paulo Vitor. Contra o projeto, favorável. Contra o parecer, favorável ao projeto. Vereador Leandro. Favorável ao parecer e contra o projeto. Vereador Paulo César. Contra o parecer e contra o projeto. Vereador Pastor Júlio. Pastor Júlio, chamei não, né? Vereador Pastor Júlio. Favorável ao parecer e contrário ao projeto. Quem não entendeu? Todos foram chamados? Vamos contar aí. Projeto rejeitado, 6 votos contra 2. Na verdade, está votando o parecer, né? Vamos votar o projeto. Então, porque assim, se acolhe o parecer, o projeto já morre. Entendeu? Oi? Mas o que está em votação é o parecer. Você quer colocar o projeto em votação? O vereador pediu. Parecer rejeitar, favorável, 6 votos a 2. Agora vamos colocar o projeto em votação. Hein? Já foi 7-1 o projeto. Porque o projeto normalmente foi dito assim. Favorável ao parecer e contra o projeto. Então já o voto contra já foi gravado. Entendeu, vereador? O que foi colocado aqui, ó, foi assim, ó, vou ler para você. Peço que seja feita a leitura, parecer e tal, né? Aí coloco em discussão, né? Foi colocado em discussão o parecer. Se o plenário achar que eu devo pôr o projeto em votação, eu coloco. Senhor presidente, já foi votado. Você acolhendo o parecer, automaticamente o projeto está rejeitado. É assim. A forma de expressar o voto, não há necessidade. O voto é no parecer. O parecer foi acolhido, rejeitou o projeto. Não há que se votar 2 vezes. O vereador, ele não já foi rejeitado. O vereador, de maneira geral, coloca o voto para explicar para o público. O que está sendo votado é o parecer. O vereador tem que ser favorável ao parecer. Se você quiser, se Vossa Sim, Excelência, mas o que está sendo votado é o se parecer. Vossa Excelência quiser mudar o voto, eu ainda não declarei. Eu volto a declarar. Então, eu declaro projeto reprovado por 6 a 2. Bom, ofício CM 16/2020 do Executivo. Encaminha esta Casa, veto total ao projeto de lei 04/2020, referente ao autógrafo número 9/2020, que trata da isenção de IPTU, tarifa de água sobre imóveis atingidos por caminhões desenfreados. Peço que seja feita a leitura do parecer unificado, número 03/2020, das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, e Finanças e Orçamento. Coloco em discussão... Comissão, Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Parecer número 3 de 2020. Em análise, veto total do Executivo ao projeto de lei número 4 de 2020, enviado através do autógrafo número 9 de 2020,
dos vereadores Pastor Júlio, Eduardinho Lorenzato, vereador T, vereador Leandro e vereador Décio, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção ou remissão de imposto predial, territorial e urbano, o IPTU, e taxa de água e esgoto incidente sobre imóveis edificados, que especifica, atingidos por veículos desenfreados, e da outras providências. Senhor presidente, caros colegas vereadores, o relatório. O projeto de lei ora vetado autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do IPTU e taxa de consumo de água sobre imóveis edificados atingidos por acidentes de caminhão em nosso município, já a partir deste exercício de 2020. É público e notório a ocorrência dos acidentes com caminhões que descem desenfreados pela entrada principal de nossa cidade, atravessando a rua Nazareno Fábio e colidindo com imóveis na rua Francisco Sampaio. Isso desde o ano de 2012. Nenhuma ação de governo foi tomada para sanar o risco e o problema tragicamente reincidente desde então. Acontece que referidos imóveis atingidos por esses acidentes sequencialmente ocorridos deixaram os mesmos integralmente destruídos, impossibilitando que o proprietário possa lá residir ou usufruir alguma renda sobre os mesmos. Nas condições em que se encontram, estão desqualificadas inclusive para fins de lançamentos de IPTU, enquanto imóveis prediais em ruínas. O proprietário é idoso, portador de deficiência física e que, desde então, vem arcando com todos os seus débitos. IPTU, taxa mínima de água, sem utilizar ou se beneficiar de aluguéis dos imóveis. Para vetá-lo na integralidade, o excelentíssimo senhor prefeito alega vício de competência, invocando para tal o artigo 38 da LOM, que dispõe competência privativa do prefeito sobre a organização municipal do município. Análise. Pois bem, as comissões legislativas aqui reunidas continuam entendendo pela legalidade da proposição legal. A presente matéria, ao contrário da alegação do senhor prefeito, não é de organização administrativa, vez que não versa sobre pessoal, PPA, LDO ou mesmo a LOA. E mais, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal julgou que não existe competência privativa do chefe do Poder Executivo na iniciativa de projetos de lei de matéria tributária. Tributário, processo legislativo, iniciativa de lei, segunda reserva da iniciativa em matéria tributária, inexistência. Lei municipal que revoga tributo, iniciativa parlamentar, constitucionalidade, iniciativa geral. Inexiste no atual texto constitucional previsão de iniciativa exclusiva do chefe do executivo em matéria tributária. Repercussão geral conhecida. Recurso provido, reafirmação de jurisprudência. Decisão. O tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Vencido, o ministro Marco Aurélio não se manifestou. O ministro Joaquim Barbosa, ministro Gilmar Mendes, o relator. Tema: reserva da iniciativa de leis que impliquem redução ou extinção de tributos ao chefe do Poder Executivo. A tese: inexiste na Constituição Federal de 88 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal. Ademais, outro fundamento de veto a ir por terra é o de proposição cria ou aumenta despesas. Ela, na verdade, não fez nenhuma coisa e nem outra. O PL vetado simplesmente autoriza
a renúncia específica de uma receita, para um caso de excepcionalidade, com seus impactos passíveis de serem verificados pelo Poder Executivo. Pois há de considerar ainda que, de forma genérica, o poder público tem responsabilidade concorrente e objetiva nos acidentes ocorridos, dado a inércia em equacionar situação de enorme gravidade, com potencial de lesão material e de vidas de cidadãos dumonenses e, em específico, dos contribuintes beneficiados por esta proposição que estão em suas casas destruídas. Eis o que cabia relatar. Conclusão. Por todo exposto pelas razões de fato e de direito acima elencadas, somos pela rejeição do veto emanada do excelentíssimo senhor prefeito municipal. O voto. Portanto, essas comissões votam conforme pela rejeição do veto, deixando a decisão do mérito ao soberano plenário, a quem cabe o direito. Votaram favorável vereador Eduardinho, vereador Leandro, vereadora Diana, e votou contrário ao parecer o vereador Paulo Vitor. Sala das comissões, vereador Nobre José Lorenzato, aos 12 de maio de 2020. Sala das sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 14 de maio de 2020. Eduardo Luiz Lorenzato Filho, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Leandro Casadori Diana, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Claudiana Santos da Silva, membro efetivo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Paulo Vitor Bálsamo, membro efetivo da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco em discussão parecer e veto. Nós vamos votar o parecer. E o parecer sendo acolhido, será reprovado o veto. É isso? Então, nós vamos colocar o parecer para não acontecer o que aconteceu na outra votação. E aí, se o parecer for aprovado ou rejeitado, vai permanecer o parecer. Vai aparecer o voto do parecer. Se quiser nominar também o veto, contra, também fica à vontade, os senhores vereadores. Senhor presidente, é importante deixar claro, para não ter dúvida, se votar a favor do parecer, vota contra o veto. Se votar contra o parecer, vota a favor do veto. Quem define se o veto continua é o parecer. A votação é nominal. Vereadora Diana. Favorável. Favorável ao parecer. Vereador Eduardinho. Favorável ao Vereador parecer. Pastor Júlio. Favorável ao parecer e contra o veto. Vereador Leandro. Favorável ao parecer e contra o veto. Vereador Paulo César. Contra o parecer, favorável ao veto. Vereador Paulo Vitor. Contra o parecer. Vereador T. Favorável ao parecer, contra o veto. Vereador Vânia. Favorável ao parecer e contra o veto. Parecer aprovado, 6 votos a 2. E o veto rejeitado, 6 a 2.
Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, e terminado o expediente ordem do dia, passamos para o expediente explicação pessoal. O vereador tem 5 minutos para suas considerações finais, sem a parte, respeitando a ordem do sorteio. Vereador Leandro. Dispenso. Vereadora Diana. Vereador Décio, eu dispenso. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador T. Senhor presidente, vou usar o meu espaço. Vereador tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste aqui, quero cumprimentar os companheiros por mais uma vez uma votação sensata quanto a este projeto. A gente sabe que precisa dos cargos em comissões, mas da maneira que estava tirando de um e dando para outro. O funcionário efetivo não teve vez, não teve voz nesta reforma trabalhista proposta e graças a Deus rejeitada por esta casa. E mais uma vez a nossa Câmara tem que resolver os problemas. A gente estava disposto a conversar, infelizmente parece que não houve o interesse, na verdade. Mas o importante é que os nossos funcionários podem dormir sossegado, que a gente está aqui para acertar, para corrigir os erros que essa administração vem fazendo, principalmente no tocante a este projeto. Quero cumprimentar pelo seu dia, o dia do enfermeiro, que foi nesta semana, a todos os enfermeiros, estender mais uma vez meus cumprimentos a todo o nosso corpo de funcionários da saúde, que realmente vem enfrentando essa pandemia aí com muito brilhantismo. Nossa cidade está bem cuidada, bem olhada, e o pessoal tem feito um trabalho magnífico. Não poderia deixar de registrar o Dia do Enfermeiro. Parabéns a todos os nossos enfermeiros, aos enfermeiros do nosso Brasil, que também vêm nesta luta, e tenho certeza que unidos venceremos esse vírus com muita inteligência, com muito educação, na verdade, cuidando um dos outros, para que a gente possa vencer o quanto antes essa batalha. Parabéns aos enfermeiros, parabéns a todo o nosso corpo da saúde, e a gente torce muito para que isso acabe logo e todos possamos viver novamente em paz. Quero registrar também a questão, eu coloquei talvez não tenha colocado sobre o boletim diário que sai na prefeitura, mas é um questionamento de muitas pessoas, Às vezes a gente não fala da pessoa, estamos falando da forma como está sendo colocado o boletim. Por exemplo, esta semana o boletim saiu com a confirmação de um segundo caso, com 2 casos, na verdade. A dúvida da população são 2 casos ou é um caso novo e um caso curado? Sabe, essa é a dúvida. Nós tivemos um caso curado e mais 2, um caso está curado e mais 1. A gente quer uma simples explicação. Não quero ofender nenhum funcionário, pelo contrário, nem sei quem é realmente de fato que cuida dessa área, Mas o importante é que se coloque com clareza para as pessoas, Isso é uma cobrança que eu recebo diariamente lá no supermercado. Tem 2, tem 3, tem 1 está curado, enfim. Eu não quero saber nome de pessoas. É importante que as pessoas sejam preservadas, mas é importante que sejam colocadas as cartas na mesa, os números na realidade, Então, assim, é um pedido que eu faço, para que seja feito essa correção, Essa correção nos informes aí do Covid, A gente gostaria que tivesse tudo 0 lá, 0, mas infelizmente
não é isso que acontece. A gente sabe que Dumont tem, graças a Deus, está controlado, o pessoal tem feito um trabalho magnífico, né? Mas a gente precisa de ser um pouquinho mais, o boletim precisa ser um pouquinho mais claro, tá certo? Muito obrigado, boa noite. Vereador Vânia. Dispenso. Vereador Pastor Júlio. Eu vou usar a palavra, senhor presidente. Aproveitar esse momento final, quero parabenizar todos os vereadores pelo posicionamento a respeito de dois assuntos muito importantes. Um que limitava ou delimitava o futuro do funcionário público e o veto, né, de uma forma muito injusta, sem um estudo aprofundado social a respeito da questão, injusto esse veto, e nós tivemos êxito. Quero parabenizar também o Departamento Jurídico da Câmara Municipal, a diretoria da Câmara Municipal, os funcionários, porque a gente percebe o empenho em todos esses aspectos, quando a gente tem um trabalho muito sério. Então, esse corpo jurídico, a diretoria da Câmara, trabalha muito séria no sentido de apurar e ajudar a cooperar conosco. Aproveitando a fala do nosso primeiro secretário, parabenizar, né, de uma forma formal, uma moção aqui formal aos enfermeiros, né, ao corpo de enfermagem do nosso município, e nós sabemos a dificuldade que tem enfrentado. Só fazendo uma observação, vereador T, a respeito do boletim, eu procurei saber a fundo a respeito. O que acontece? As informações que o ESUS, né, um sistema que hoje faz o monitoramento, ele pede que a informação seja, mesmo que sejam curados, o município ele pode fazer lá o boletim, tal, mesmo o ESUS, porque o nosso pessoal eles estão copiando as informações do ESUS e colocando ali. O ESUS ele quer que o município deixe ainda alavancado aquilo que teve, porque existem os casos que estão apurados. É como se o município estivesse sob alerta. Por isso que não faz essa conta. Automaticamente, é lógico, eles poderiam fazer de forma manual, de forma diferenciada, isso. Mas eu até entendi que ali fica constando que 2 casos, para que ali esse sistema alimentado esteja organizando o Estado, o município, sabendo que teve 2 casos e tem alguns monitorados, então pode haver. Então, é uma forma que o sistema, né? Porque o pessoal que está à frente da vigilância epidemiológica são pessoas realmente que estão trabalhando, são pessoas que são afinco lá e estão trabalhando. E aproveitar também, já falando a respeito, muitos casos e muitos problemas no atendimento, que a gente vê às vezes na internet, atendimento de saúde, está sendo por conta do quê? A falta desse oftalmologista. Então as pessoas ligam, os funcionários não têm a informação de como que vai ser feito. Então a falta do especialista cria essa animosidade lá, junto aos atendentes, com o público. E as pessoas elas vão entender que aquela pessoa não está atendendo. E não é. É o sistema, é a gestão pública que não está oferecendo o serviço. E quando chega naquele funcionário, ele não tem mais o que falar. E ele sofre toda a carga do descontentamento, que é natural. Alguém que busca ajuda lá no posto de saúde. Então, quando eu solicito o oftalmologista, porque essa tem sido a grande demanda de descontentamento do público hoje, do cidadão, com relação ao atendimento. Porque com relação a exames comuns, abaixou, inclusive passou hoje uma matéria, 90% dos exames, de forma geral, foram reduzidos no estado de São Paulo, né? 90% por conta disso. Então, faça essa observação, porque, inclusive, o pessoal da vigilância epidemiológica tem acesso, nós temos acesso, são pessoas que realmente estão trabalhando, preocupados, estão à frente disso. Então foi importante a tua observação, T, que realmente essas pessoas merecem todo o nosso apoio, merecem toda a nossa consideração, que são pessoas importantes. Muito obrigado. Vereador Eduardinho. Eu vou falar. Boa noite novamente a todos. Eu gostaria de registrar aqui no final, parabenizar a Câmara pela votação
que rejeitou o projeto de reestruturação dos cargos. Só queria deixar uma coisa frisada aqui, que os vereadores que votaram, que rejeitaram esse projeto, não tirou direito algum dos funcionários que estão lá. Eles estão com todos os direitos mantidos. Amanhã chega, vou cortar isso, tirar. Não. Eles têm todos os direitos mantidos. Não pode ser modificado. A lei que foi reprovada, a parte da lei que foi reprovada, julgada inconstitucional, foi em relação aos cargos em comissão. Os efetivos permanecem com todos os seus direitos garantidos. Não deixamos tirar. Então permanece, né? Amanhã, vou tirar, não pode mais isso, não pode mais aquilo, porque já não veio as faltas abonadas, já não fizeram nada. Nem nesse projeto estava ressalvando isso. Que foi promessa aqui na tribuna de ter a falta abonada e também nem nesse projeto veio. Então, para que amanhã não paire dúvidas, nós só reprovamos porque não trazia direitos. Permanecem inalterados. Também gostaria de deixar o registro aqui, os meus parabéns a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, e de uma forma geral, a todos os funcionários da saúde, que estão se desdobrando. Dumont, graças a Deus, estão conseguindo controlar. Dumont caminha bem, Dumont poderia ter mais um trabalho efetivo do município, mas na saúde nós estamos bem resguardados com os funcionários. Gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado, desde o motorista, o enfermeiro, o atendente, o recepcionista, o vigia, ao pessoal da limpeza, a todos, né, que de uma certa forma estão ali na linha de frente, né, colocando a sua própria saúde em risco para resguardar de todos nós dumonenses. Era isso que eu tinha. Uma boa noite a todos. Espero que a próxima sessão já tenhamos notícias melhores e que esse vírus de cada dia vai terminando com essa angústia que passamos a cada dia. Uma boa noite a todos. Vereador Paulo Vitor. Dispense. Terminada a explicação pessoal para se cumprir a Resolução 2/2009, peço que o vereador Vânia faça leitura de uma passagem bíblica de sua própria mesa. Eclesiástico 36. O íntimo do homem frequentemente o avisa, melhor do que 7 sentinelas, colocadas em lugar alto para vigiar. Além disso tudo, peça ao Altíssimo que dirija o seu caminho de acordo com a verdade. Com essas palavras, termino dou graças a Deus por essa sessão gloriosa. Obrigado a todos, boa noite. Quero agradecer ao Vladimir e o Paulinho que nos acompanharam ali dos bastidores, dando suporte técnico para a sessão acontecer. Obrigado aos dois. E a moça que veio fazer o café, a Sueli, também agradeço. E agradecemos a todos os presentes, aqueles que nos acompanharam ao vivo através do YouTube. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 14 de maio de 2020. Uma boa noite a todos.